Olá, meu querido, olá, minha querida, que você tenha um dia abençoado, né? Dando continuidade aí, então ao nosso estudo, eu gostaria que você lesse comigo o livro de Jonas. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Acompanhe aí a leitura. Diz assim então: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Mas Jonas levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Antes de a gente dar continuidade no nosso estudo, que a gente vai então esmiuçar melhor esses primeiros 3 versículos do livro de Jonas, eu quero te contar uma história, só para você poder entender um pouquinho do contexto. Nós temos registrado nos evangelhos que uma certa feita Jesus ele disse o seguinte: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E eu estava lendo o livro e o autor ele narrou a seguinte história. Todos vocês já ouviram falar de Alexandre o Grande. Alexandre, um general muito focado, ele conseguiu inúmeras vitórias, morreu muito jovem, morreu com 33 anos de idade, mas deixou um legado muito grande atrás de si. E conta-se a história que uma vez uma das características de Alexandre é que ele ficava extremamente irritado e não tolerava por parte de seus soldados nenhum ato de covardia. E um dia ele estava passando a tropa e o capitão dessa tropa disse para ele: olha, nós temos um desertor, um soldado que fugiu, mas nós conseguimos capturá-lo. E lógico que Alexandre ficou extremamente irritado e disse o seguinte: chame esse soldado agora aqui. O capitão foi, chamou o soldado, levou até ele. A hora que ele viu o soldado, ele foi movido por uma íntima compaixão, porque era um menino muito novo, idade tenra, e ele, todo amável, pergunta para o soldado: soldado, qual o seu nome? Alexandre, meu senhor. Aí ele parou, pensou: qual que é o seu nome? Alexandre. Esse homem ficou irritado. Aí o sangue subiu e ele disse o seguinte para esse soldado: soldado, mude de nome ou mude de conduta. Então, quando a gente começa a estudar o livro de Jonas, Jonas ele não quis mudar de conduta. Ele não quis mudar de conduta, por isso ele mudou o endereço. Então é interessante porque quando nós somos comissionados a fazer algo, é porque Deus quer nos ensinar. Deus quer ensinar algo para as nossas vidas. Então quando Deus chega para Jonas e disse o seguinte: vai à grande cidade, vai à cidade de Nínive, qual foi a conduta de Jonas? Ele não quis mudar a conduta. Por isso ele mudou de endereço. Por isso ele fugiu da presença de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso é que as provas, as lutas que vêm, Deus ele quer nos tirar da nossa zona de conforto. Então, nós já falamos sobre isso nas aulas passadas. Jonas estava inserido numa zona de conforto, ainda que tivesse luta, ainda que tivesse dificuldade, mas Jonas estava na sua zona de conforto e Deus resolve tirá-lo dessa zona de conforto. Muitas vezes Deus faz isso com as nossas vidas, Deus faz isso com o nosso proceder.
E no primeiro teste, Jonas foi reprovado. Jonas não quis mudar de conduta. Jonas quis mudar de endereço. Quantas vezes na nossa chamada, quantas vezes na nossa disposição diante do Senhor, nós temos mudado de conduta e quantas vezes nós temos mudado de endereço. Jesus, ele disse: Pai, eu não peço que o Senhor tire o mal, mas que o Senhor os livre do mal. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que confiam no Senhor. Então, medite nessa palavra, medite nessa breve história que eu te contei e peça mudança diante do Senhor. Não mude de endereço, mas peça a mudança. É o que eu desejo para você nesse dia, em nome de Jesus. Amém.